Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que vão acompanhar esta videoaula. O cumprimento vale para qualquer horário que você acompanhar. Bem, estamos na nossa terceira semana e eu resolvi fazer uma pequenina mudança. Eu vinha fazendo podcasts que eu nomeei de confinamento literário, isso para literatura, e confinamento linguístico para interpretação de texto. Eu vou sustentar os podcasts para interpretação de texto, mas eu vou tentar fazer uma proposta diferente para a literatura, até porque é o meu xodó. Então eu vou fazer com vocês essa perspectiva, vou adotar essa perspectiva, que são as videoaulas. Espero que agrade. Vamos ver e conto com vocês. Quem sabe na próxima semana a gente consiga até fazer uma live. Quem sabe? Por que não? O professor também pode ser youtuber. Vocês estão ouvindo isso? Estão ouvindo esse barulho? Estão ouvindo? Gente, isso já dá mais ou menos o que vai ser a aula de hoje. Arcadismo. O arcadismo, meu povo, é uma escola literária muitíssimo importante do início do século XVII para o século XVIII, principalmente no século XVIII, que contém grandes e grandes autores, grandes e grandes escritores para a nossa gama literária. Pois muito bem. Então, para a gente começar, eu queria fazer no mesmo molde que eu vinha fazendo com vocês os podcasts. Eu vou apresentar pontos históricos, características da escola literária e depois alguns autores, tá bem? Então, vamos lá. Percebam que essa fogueirinha de fundo é para mostrar mais ou menos qual é o clima que circundava a ideia do arcadismo. Num contexto histórico, embora mais ermo, mais tranquilo, mais bucólico, pacato, num momento de muitas situações da sociedade, da nossa história. Percebam que inicialmente nós temos aqui, transição da Idade Média para a Idade Moderna. Foi nesse período aqui que nós começamos a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Portanto, caía ali o período do feudalismo, caía ali o período das grandes navegações, e nós partimos para o absolutismo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Logo após, nós tivemos o Renascimento, nós vimos inclusive isso no classicismo, Revolução Comercial, ou seja, depois que os feudos começaram a ser desfeitos, os burgos, que eram onde as pessoas se concentravam, se juntavam para comprar e vender os excedentes de produção, a partir dali nós tivemos uma revolução, porque tudo era na base do escambo, ou seja, a troca de mercadorias propriamente dita. A partir da cunhagem de moedas, nós tivemos uma mudança significativa no contexto de comercialização desses excedentes de produção. Por conta disso, através dos burgos, nós tivemos a ascensão e a formação de uma nova classe social, de um novo estamento, a burguesia. Juntamente a isso, nós tivemos também, para tentar frear a ascensão da burguesia, a formação dos estados nacionais
e do absolutismo. Percebam então que o que está acontecendo aqui é o seguinte: nós tivemos o início de um confrontamento entre burguesia e nobreza. Por quê? A burguesia detinha a grana. Ela tinha o dinheiro, ela produzia e vendia e cada vez ficava mais abonada por conta disso. A nobreza, vendo a situação, começou a fazer revoluções, formações dos estados nacionais com o absolutismo. Portanto, o rei, baseado na ideia do antropocentrismo, o rei era o representante de Deus na Terra. Era o centro das coisas, era o centro do universo naquele reino. Exatamente para tentar conter o avanço da burguesia, dessa nova classe social. Pois muito bem. Juntamente a isso, nós tivemos também revoluções na área filosófica, com os iluministas. O iluminismo, numa tradução bem grosso modo, significa século das luzes. Essa obediência à razão encampada por Voltaire, Montesquieu e Rousseau mostrou exatamente o que nós já falamos em outras aulas, para vocês verem como esses conceitos vão se espraiando para outras escolas literárias. A obediência à razão era a oposição, o confrontamento com a obediência aos regramentos e às leis de Deus. Quando você valorizava a razão, você valorizava o antropocentrismo. Quando você valorizava os escritos bíblicos e por aí vai, nós valorizávamos o teocentrismo, Deus no centro do universo. Então, para você valorizar uma ciência que é humana, você tinha que valorizar a razão, que é uma essência humana. Para botar no papel essas ideias iluministas, surgiu o movimento enciclopedista encampado por Diderot e D'Alembert. O Diderot e o D'Alembert eram iluministas também. Também tinham traços iluministas. Mas eles queriam, exatamente em obediência a essa razão, listar todos os conhecimentos que o homem produziu, que o ser humano produziu, melhor dizendo. Por conta disso mesmo, eles formularam esse fichamento, digamos assim, que é a enciclopédia. Nós conhecemos o que é, né? Além de uma outra coisa. Vamos lá. Nós falamos na aula de classicismo que nós tínhamos um renascimento, um resgate da cultura e da arte clássica. Perfeito? Pois bem. Séculos XVII, fronteiras do século XVII com o século XVIII. Em vez de nós termos um movimento baseado na arte clássica, nós tivemos uma ressignificação da arte clássica através do neoclassicismo. Nós vamos entender o que é o neoclassicismo. O neoclassicismo teve como parâmetro isso aqui. Uma vida serena, campestre, na região da Arcádia. Fica em Grécia, uma região montanhosa, localizada no Peloponeso. Percebam, esse aqui é um dos montes da Arcádia. E aqui você vê os pastores e essa vida campestre, serena, rústica, bruta, mas serena, bruta nem tanto, perdão. Serena, campestre, rústica, interiorana. Percebam essas relações dos pastores fazendo suas louvações às deusas e por aí vai. Essa era a base. Tomar como base como se vivia nessa região, na Arcádia grega. A inspiração do modo de vida greco-latino também logicamente contribuiu para o neoclassicismo.
a retomada em relação à urbanização do século XVIII de princípios éticos que norteavam a vida pastoril na Arcádia. Ou seja, nós estamos falando a todo momento de confrontamentos. Esse é mais um. Depois da formação dos Estados Nacionais, após o absolutismo, nós tivemos um processo muito intenso de urbanização. Ou seja, o êxodo rural, a saída das pessoas que trabalhavam majoritariamente no campo para a cidade, para construírem as cidades e para viverem nas cidades. Essa ideia foi confrontada pelos poetas e pelos artistas neoclassicistas com base na vida pastoril desse lugar que eu falei com vocês, da Arcádia. Ou seja, essa inspiração do modo de vida greco-latino, que vocês estão vendo o Coliseu, e aqui vocês estão vendo o Pártenon. O Coliseu fica em Roma, Itália, e o Pártenon fica em Atenas, Grécia. Esse princípio ético que norteava a vida na Arcádia era a felicidade bucólica. A felicidade nas coisas pequenas, nas coisas simples, mas que traziam uma essência muito grande para a gente. Bem, essas foram as bases que nós falamos. Vou listar para vocês agora, de fato, as características mais importantes do arcadismo. E eu quero que vocês tomem nota disso, por favor, com urgência. Colhem isso na porta do guarda-roupa de vocês, na porta da geladeira de vocês, onde for, sabe? Principalmente cola no fundo do seu coração e no fundo do seu pensamento. Características fundamentais. Se você souber essas 5 características, você consegue interpretar qualquer poema Arcade. Beleza? Então nós temos 5 características fundamentais. A primeira delas, o fugere urbem, que é a fuga do ambiente urbano. Essa expressão, bem como todas as outras aqui, estão em latim. Fugere significa fugir. Urbem, da cidade. Fugir da cidade. Fuga do ambiente urbano, que nós falamos há pouco. Né? A felicidade bucólica está na fuga dessa construção urbanística muito característica daquele período. Segunda característica, locus amenos, lugar ameno. Busca de um lugar ameno. A felicidade bucólica precisa de um lugar tranquilo, de um lugar de paz, de um lugar plácido para alcançarmos a felicidade plena. Essa aqui é muito famosa, inclusive essa expressão foi principalmente foi levada a conhecimento para muita gente através do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que foi estrelado pelo saudoso Robbie Williams. Eu sugiro a vocês que, se tiverem um tempinho, deem uma olhada. Vale a pena. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, mas é um filme espetacular. É um filme espetacular. É um filme de uma beleza, de uma sensibilidade e de uma qualidade impressionantes. Eu sugiro fortemente. Inclusive tem uma frase muito interessante desse filme que é: a medicina, principalmente hoje, que nós estamos vivendo nesse período de pandemia, mas a medicina, a engenharia, o direito são atividades nobres, essenciais à vida. Mas a literatura, a arte, a poesia são as atividades pelas quais a vida vale a pena. Exatamente por isso que o carpe diem, que é o aproveite o dia, indica que você deve extrair o máximo de prazer do pouco que a vida oferece. Do pouco que a vida oferece. A vida ela é fugaz, é passageira. Ela é pequena, fugida. Então, assim, se a gente consegue aproveitar os mínimos momentos de felicidade que nós temos, e isso vale muito para esse momento, vale para muitos momentos, mas vale muito para esse momento no qual nós estamos vivendo,
Porque se a gente conseguir absorver o máximo de felicidade das pequenas coisas e das poucas coisas que aparecerem pra gente, essa quarentena, esse confinamento vai ser menos pior. Esse isolamento social. Né? Pois muito bem. Esse é o Carpe Diem. Depois temos a Aurea Mediocritas. Áurea significa dourada. Mediocritas, mediocridade. A mediocridade dourada. Quando a gente ouve mediocridade, a gente já pensa de um teor mais pejorativo. Não. Quando eu falo de mediocridade, eu estou falando de uma vida sem excessos, sem que seja muito, nem que seja pouco, mas que seja ali, nivelado, sabe? Na paz, na tranquilidade, com a felicidade plena se realizando nas simplicidades da vida. As pequenas coisas mais simples, é que são mais prazerosas. Por fim, a última característica fundamental é a inutilia truncat, que é o corte das inutilidades. Ou seja, aquilo que não foi essencial, ceifa, tira. Não dê atenção. Porque a partir disso, você consegue alcançar mediocridade dourada, extrair o máximo de prazer, seguindo, logicamente, a fuga do ambiente urbano e a busca por um lugar ameno. Tudo isso contribui para esses 2 pontos característicos fundamentais da literatura Árcade. Espero que tenha tudo ficado bem claro até aqui. Eu quero apresentar agora a vocês os principais autores Árcades, começando por Manuel Maria do Bocage. Esse cara, o Bocage, gente, ele é um grande representante do arcadismo em Portugal. Ele nasceu a 15 de setembro de 1765 e morreu em Lisboa em 21 de dezembro de 1805. O Bocage, gente, tinha tendências de escrita muito características. Clichês, sátiras e uma inclinação pré-romântica. Vamos entender um pouquinho de tudo. Clichês Árcades. Coisas comuns na poesia Árcade apareceu muito. Coisas comuns na poesia Árcade apareceram muito na poesia de Bocage. Então, quando eu falo, por exemplo, de um pseudônimo muito característico naquele período na literatura, como o pseudônimo de Marília. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Marília foi um nome muito utilizado em todos os escritos Árcades. E o Bocage usou. É um exemplo para vocês perceberem. Eu sugiro que vocês deem uma olhada em outros clichês, mas este é um exemplo. Um pseudônimo muito característico utilizado. Não era o nome da pessoa, mas eles utilizavam os pseudônimos de Marília, de forma muito contundente, como um nome para a amada e por aí vai. Então, gente, retomando aqui, clichês Árcades, passamos. Sátira e autoironia. O Bocage era um cara que criticava, tinha críticas muito contundentes, mas ao mesmo tempo fazia uma ironia consigo mesmo. Ou seja, ele ironizava as coisas que ele fazia, as burradas, as grandes cagadas, os amores, tudo isso. Ele se auto-ironizava, se auto-satirizava. Essa é uma característica muito clara dele. E uma inclinação pré-romântica. Essa inclinação pré-romântica não diz respeito nossa, o amor está muito presente. Não, é meio que um patriotismo. Está mais ou menos por ali. Sabe? Tanto que ele foi um dos precursores do romantismo em Portugal, mas vocês vão ver, quando nós falarmos sobre o romantismo, que ele tem uma inclinação para o romantismo muito clara. Sabe? Vou tentar coligir outros poemas para vocês e enviar. Mas ele tinha
um pouco disto. Pois muito bem. Queria ler com vocês aqui rapidamente, não vou me delongar muito nas leituras dos poemas, vou deixar com vocês essas leituras de forma mais aprofundada, mas inclusive para fazer interpretação, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mas eu queria ler com vocês só para a gente não passar despercebido. O título é Olha, Marília, as flautas dos pastores. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam como estão cadentes. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Vê como ali beijando-se os amores incitam nossos ósculos ardentes. Eilas de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto rouxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares sussurrando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara, mas tudo o que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a noite me causara. As inclinações pré-românticas aqui presentes são aquela subserviência à mulher inalcançável, uma fase ultra romântica que nós vamos ver nas próximas aulas, inclusive no Brasil, muito celebrada por um poeta chamado, aqui no Brasil, por um poeta chamado Casimiro de Abreu e o principal deles, Álvares de Azevedo. Perceba. Uma coisinha. Olha o Tejo a sorrir-se. Estamos aqui falando do Mar do Alentejo, do Mar do Alentejo, não. Do Alentejo, que é uma região campesinal de Portugal. Então ele está citando uma região, tá? Campestre, tudo a ver. Ósculos ardentes, beijos ardentes. Tá bom? Outras coisas eu vou deixar para vocês. Seguindo. Saímos então de Portugal, agora cruzamos o Atlântico, viemos para chegamos no Brasil ao longo desse período aqui, finalzinho do século XVIII, inicinho do século XIX. Aqui no Brasil um pouquinho mais tarde. Começou em Vila Rica, atual Ouro Preto, com duas características principais do Brasil, características bem próprias da literatura Arcade no Brasil. Uma era a sua convenção, um conjunto de normas, ou seja, espaço pastoril e pseudônimos. Pseudônimos, Marília, espaço pastoril, campos, prados, campinas e por aí vai. Engajamento, atitudes de comportamento com as questões políticos sociais. Vou explicar o porquê desse engajamento. Esse cara aqui, o Tomás Antônio Gonzaga, e esse cara aqui, o Cláudio Manuel da Costa, participaram de um movimento muito famoso aqui em Minas Gerais, que se chama Inconfidência Mineira. Quero propor um pequeno parênteses na nossa aula para falar com vocês sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, gente, muitos falam que a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento de libertação e tal, e de fato, é isto. No entanto, algumas coisas que são de forma equivocada supracitadas a Inconfidência Mineira, tal como que a Inconfidência Mineira teria lutado pela libertação dos escravos. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa eram da aristocracia mineira. Eles tinham dinheiro, eles tinham escravos. E para eles, não somente acabar com o quinto, que era o imposto cobrado por Portugal sobre a retirada do minério de ouro aqui do Brasil, de ouro, de pedras preciosas como o diamante aqui em Minas Gerais, bem como a derrama, que também é um outro imposto em cima
da retirada de ouro aqui de Minas Gerais. Eles queriam acabar com isso, queriam acabar com a dominação e com a colonização portuguesa, mas em Minas Gerais, sem a libertação de escravos. Vocês vão ver muito disso aí, isso é uma mentira, tá? Esses dois eram aristocratas, esses dois eram proprietários de escravos, esses dois, bem como a gigantesca maioria, a gente não pode generalizar, mas a gigantesca maioria dos inconfidentes nunca chegaram a apoiar a abolição da escravatura. Tá? Eles acreditavam que a escravatura, inclusive, iria ser o impulso inicial para o desenvolvimento de Minas Gerais. Tá? Pois muito bem. Fechado parênteses, falaremos então sobre os autores do arcadismo no Brasil. O primeiro deles é Tomás Antônio Gonzaga, cuja principal obra são as liras Marília de Dirceu. Olha o nome Marília aí de novo. São poemas de conotação romântica inspirados em seu romance Maria Doroteia, seu romance com Maria Doroteia. Esse é o grande amor da vida de Tomás Antônio Gonzaga, e ela foi tão importante que recebeu até uma homenagem no livro Marília de Dirceu, com um gênero literário que se chama lira, que é um gênero bem bonitinho, com vários quartetos, um atrás do outro. Vocês podem ver aqui, ó. Temos aqui um quarteto, ou seja, 4 versos em uma estrofe, outro quarteto, 4 versos em uma estrofe. Essa é a estrutura. São sempre quartetos, ou seja, estrofes de 4 versos, decassílabos, sempre, ou seja, versos que tinham 10 sílabas poéticas. Eu já falei isso na aula de classicismo. Quem tiver dúvida, manda mensagem, por favor. E seguiam essa estrutura. 4 versos, 4 versos, 4 versos. Isso é uma lira. Tá bom? Esse aqui é o... Olha só, que bonitinho. Eu separei aqui esse pequeno trecho. Quero que vocês façam uma interpretação e procurem a respeito do Marília de Dirceu vamos mandar também algumas referências no confinamento literário, mas quero que vocês deem uma olhada, logicamente, por conta própria. Esse trecho corresponde à parte 2 do poema. Porém, se os justos céus, por fins ocultos, em tão tirano mal, não me socorrem, verás então que os sábios, bem como vivem, morrem. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração e basta, onde tu mesma cabes. Olha que romântico, né? Pois muito bem. Passemos então adiante com Cláudio Manuel da Costa. Eu deixei ele para o final porque ele é o mais importante. Ele foi o precursor do arcadismo no Brasil, com a primeira obra arcade brasileira, que é Obras Poéticas. Ele influenciou poetas como o Tomás Antônio Gonzaga e outro camarada chamado Inácio da Silva Alvarenga, esse num grau de relevância um pouquinho menor do que os dois, por isso que eu não estou citando-os aqui. Vejam bem, em 1773 ele escreveu o seu poema mais eloquente, Vila Rica, o qual foi publicado somente após a sua morte, ou seja, essa publicação foi póstuma, após a sua morte, e eu o trouxe aqui para que a gente veja. O Vila Rica, gente, é um poema tal como, por exemplo, são os Lusíadas, de forma muito grossa, de forma bem grosso modo, tal como são grandes poemas. Eles são subdivididos porque eles são muito grandes. Eles têm uma extensão um pouquinho maior. Eu separei aqui o canto 7 para vocês. E peço que vocês deem uma olhada, logicamente depois, em resumos desses outros cantos do poema Vila Rica. Tá bom? O conceito que pede a autoridade necessária se faz uma igualdade. De razão e discurso
Quem duvida que de um cego furor corre impelida a fanática ideia desta gente? Que a todos falta um condutor prudente que os dirija ao acerto? Quem ignora que o monstruoso corpo se devora a si mesmo e converte em seu estrago? O que pensa e medita ao brando afago, talvez venha a ceder, e quando abuse da brandura e obstinado se recuse a render ao meu rei toda a obediência, então porém em prática a violência, farei que as armas e o valor contestem o bárbaro atentado, e que detestem a preço do seu sangue a torpe ideia. Muito bem. Deem uma olhada. Analisem. Para finalizar, como a gente tem estruturado, primeiro a gente tem falado do contexto histórico, depois a gente tem falado das principais características, depois a gente tem falado dos principais autores, depois a gente tem falado do momento artístico no qual o período está inserido. Temos que falar da arte neoclássica, que é uma retomada da estética clássica, evidentemente. Isso é uma arte neoclássica, ou seja, é o novo clássico, ressignificada, relida. É uma reação ao rococó, aquilo que nós falamos na última aula e tal, aquelas formas não tão certas, meio deformes. Eram revolucionários que chegavam a uma simples retomada à cultura clássica. Ou seja, depois do Renascimento, você teve o rococó, você teve o movimento barroco, a arte barroca, e para confrontar isso, eles reafirmaram que a cultura clássica, a arte clássica, era a melhor forma da gente retomar os momentos prodigiosos dentro da arte, do movimento artístico. Como a restauração das artes clássicas, sim, uma arte voltada para a burguesia. Pensemos aqui. A burguesia ascendeu socialmente, só que faltava a burguesia o quê? O tal do famigerado sangue azul. O que é isso? A burguesia, por mais dinheiro que tivesse, não tinha ainda o nível intelectual que a nobreza tinha. Então algumas obras barrocas, eram muito difíceis de serem lidas e identificadas pela burguesia. Para tal, foram ressignificadas as artes clássicas, uma arte que era de uma leitura um pouquinho mais plausível para uma classe social que estava ascendendo socialmente. Por fim, antes disso, eu quero só mostrar algumas ideias da arquitetura neoclássica. Ou seja, percebam essas grandes pilastras. Retomem o Parthenon, que está lá atrás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Olha só. Vejam essas duas estruturas aqui. Este é o Coliseu, este é o Parthenon. Vejam aqui como temos similaridades. Essas cúpulas gigantes, essas grandes pilastras, não é? Vejam aqui a entrada, as outras grandes pilastras, todo o gigantismo e tal, também com esses vãos, em monumentos históricos, em arquiteturas produzidas no período. Aqui vocês estão vendo o Portão de Brandemburgo, em Berlim. Aqui vocês estão vendo o Capitólio, em Washington, e a Casa Branca, da mesma forma, lá em Washington, e capital dos Estados Unidos, e o Arco do Triunfo em Paris. Então, são arquiteturas neoclássicas. E por fim, logicamente, a gente não podia deixar de falar da pintura daquele período, que era uma inspiração clara na escultura grega e na pintura renascentista italiana, ou seja, era uma mistureba. Olha aí,
Era um neoclassicismo. Renascimento e uma arte clássica pura. Junta tudo, você tem um neoclassicismo. Aqui, os pastores da Arcádia. Vejam ó, como eles estão aí juntinhos, um ao outro. Perfeito? Gente, espero de verdade que vocês tenham entendido, que tenha ficado legal. Passou um pouquinho do tempo, mas acho que não tá tão ruim assim. Espero de verdade que tenha agradado. E se tiver agradado de verdade, semana que vem eu vou tentar fazer uma live com vocês. E aí live é isso. Se eu vou errar e vou errar muitas vezes. E conto com a colaboração de vocês. Conto com os feedbacks. Espero que dê tudo certo. Espero que vocês sigam vencendo o isolamento social com os estudos. Tá bom? Fiquem bem. Beijos no coração. Fiquem em casa. E até uma próxima. Tchau, tchau.